Sou o professor Wilker Marques, sou professor de Filosofia do Instituto Federal do Piauí, do IFP. Estou aqui para dar uma dica de leitura para os meus alunos e ex-alunos, costumam perguntar muito a respeito de que livros eu indicaria e tudo, então é uma dica muito interessante. Esse livro aqui se chama Admirável Mundo Novo. É um livro que foi escrito há muito tempo, foi escrito ainda em 1931, a primeira edição brasileira é de 1932. Isto é um livro que foi escrito ainda antes da Segunda Guerra Mundial, um livro que foi escrito antes da Revolução Sexual, mas que traz, é assustador como ele traz questões que são contemporâneas, que são atuais, que são discutidas até hoje na filosofia, na literatura, né? Então, a leitura do livro Admirável Mundo Novo, com toda certeza, é uma leitura que vai entusiasmar as pessoas, que vai entusiasmar os alunos. Eu não vim falar para vocês a respeito da história do livro, isso fica realmente a cargo de você ler, mas vim falar um pouquinho a respeito de como esse livro é interessante. Então, ele se trata de uma distopia, né? Uma distopia. Imagina-se, o autor imagina nesse livro um mundo em que as pessoas vivem felizes, né? Um mundo em que não há infelicidades. E esse mundo se baseia em todo um sistema de controle por parte do Estado. O Estado é muito firme, totalitário, onipresente, e ele encontra uma maneira de controlar muito bem os seus cidadãos. Então, essa maneira se dá via condicionamento, as pessoas são condicionadas, se dá também via administração de uma droga chamada soma, que faz com que as pessoas sintam-se bem em ser aquilo que são. A sociedade é dividida em castas, e a educação das pessoas é, inclusive, baseada em que casta ela terá. Isso me lembra muito bem aquilo que acontecia, claro, guardando as diferenças cabíveis, lá na Calípolis de Platão, na República, em que Platão falava realmente que a educação deve ser direcionada para aquilo para o papel que a pessoa ocupará na sociedade, né? A leitura de Admirável Mundo Novo, mais que qualquer outra coisa, me remete a uma pergunta que é filosófica, que é a seguinte pergunta: ser um ser humano é ser feliz? Ou ser um ser humano implica em viver todas as experiências do humano, inclusive o direito de ser infeliz, o direito de ter esperança, o direito de amar, de não ser amado, o direito de sofrer por isso, o direito de acreditar em Deus, o direito de não acreditar. Quer dizer, quando retiram do ser humano esses direitos, o que resta? Resta ainda um ser humano? Essa é a grande indagação que há no livro Admirável Mundo Novo, muito embora ele não faça essa indagação diretamente. É uma história espetacular. Como em toda boa história, há um momento em que uma das personagens acorda para o fato de que ele tem sido tratado como um não humano, como uma pessoa que não tem liberdade. Embora a palavra liberdade, a palavra hierarquia, a palavra higiene nesse livro aqui, na sociedade pensada nesse livro aqui, sejam palavras tão importantes, mas o tipo de liberdade que falam no livro é diferente do tipo de liberdade que nós, seres humanos, penso eu, gostaríamos de desfrutar. Esse livro aqui, ele me lembra coisas muito recentes, né? Reflexões muito recentes. Por exemplo, ele me lembra o primeiro episódio da série Matrix, em que as pessoas ainda nem sabem disso, mas os seres humanos nem nascem mais, eles são cultivados, não é? Há uma grande extensão de produção em larga escala de seres humanos, como tem no filme Matrix, tem aqui também, anterior. E aquele clipe perturbador, que eu acredito muitos alunos, muitas pessoas já viram, que é da música The Wall, do Pink Floyd, que vai no mesmo sentido do controle, né, do controle absoluto por parte do Estado da vida do cidadão, dos destinos do cidadão via educação.
Bem, alguns escritores, filósofos, literatos, genericamente, como Mário Vargas Llosa, eu vi recentemente dois que eu gostei muito, né? O filósofo Richard Hort, filósofo americano, nesse livro Contingência, Ironia e Solidariedade, ele fala, ele cita o Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, analisa aqui também, é bastante interessante as conexões que ele faz com sua filosofia. Há outro filósofo inglês vivo, chamado Roger Scruton, ele também faz uma citação muito interessante num artigo chamado O Futuro na Primeira Pessoa, e ele faz uma relação muito interessante nesse livro aqui, ó, as vantagens do pessimismo e o perigo da falsa esperança. E aí ele vai citar também O Admirável Mundo Novo, do Huxley. Então, gente, olha, esse livro aqui é um livro interessantíssimo. Se você está procurando uma coisa para ler, uma coisa para refletir, esse aqui é muito legal. Fica a dica. Forte abraço para todos.